Oi, pessoal, tudo bem? Começando a Conexão Legislativa de hoje. Meu convidado por aqui é o Caio Calegari, ele é secretário adjunto de Educação de Mogi das Cruzes. Bem-vindo, secretário, aqui ao Conexão Legislativa e mais uma vez à Rede Alesp, não é? Muito obrigado, Júlia. Um prazer estar com vocês novamente. Agora, numa outra perspectiva, nossa última conversa foi sobre Fundeb. Muito prazer. É isso mesmo, né? Então, o Caio já tem todo um know-how aí com a educação. A gente conversou muito sobre o Fundeb aqui mesmo no Conexão Legislativa. E agora você com essa nova função e como você disse, né? Então, aproveitando o seu gancho, essa nova perspectiva, né? Estando como administrador público, o que você tem enfrentado aí em Mogi das Cruzes, porque a gente sabe, a gente tem falado muito aqui na Rede Alesp desse momento de pandemias, as dificuldades e desafios. Estando na administração pública agora, Caio, quais são elas? Júlia, em primeiro lugar, nosso desafio não tem como ser diferente do desafio da pandemia. O desafio de garantir direitos num período pandêmico. E aqui a gente está falando de direitos dos alunos, né, das crianças, dos jovens, que esses direitos costumam ser garantidos na escola, no território da escola. Contudo, nesse momento em que vivemos, é absolutamente fundamental que a gente construa um ambiente seguro na escola, que a escola seja um ambiente onde haja também condições de trabalho para os profissionais da educação. E, portanto, nós temos um desafio que é tanto do ponto de vista colocado, tanto do ponto de vista pedagógico, e hoje é o dia do Pedagogo, hoje, aqui, dia 20 de maio, e também a perspectiva de um retorno que seja construído com boas condições de manutenção das escolas, de adequação ao protocolo sanitário. Então, vamos por essas duas vertentes primeiro também, né? Você falou dos desafios pedagógicos. Como, então, a Secretaria em Mogi tem atuado junto com os professores, com os profissionais da educação, para que esse lado pedagógico, mesmo que, por vezes, em algum momento, algum aluno tem alguma dificuldade de acesso à internet, afins, a algum tipo de programação, isso consiga ao máximo ser corrigido, começando então por esse lado pedagógico. Júlio, do ponto de vista pedagógico, vou trazer aqui alguns pontos que são os mais nevrálgicos. O primeiro deles é garantir que o contato entre família e aluno com o professor aconteça. Só que, no caso de Mogi, e não apenas em Mogi, nós temos uma grande quantidade de crianças que não estão com nenhum contato com a escola. Não tem nenhum canal estabelecido para que o pedagógico, para que a aprendizagem de fato ocorra. Então, em Mogi das Cruzes, por exemplo, nós temos 500 crianças de um universo de 50 mil na rede municipal que não tem tido nenhum contato com a escola. Então, o primeiro desafio pedagógico, na verdade, é um desafio de buscativa. Se nós queremos que o pedagógico ocorra, flua, se concretize, nós temos que garantir o contato entre família e escola. Mas, para além disso, tem também uma questão de que o pedagógico, para ocorrer nesse momento da pandemia, em que é o momento em que algumas redes continuam prioritariamente no modelo remoto de ensino, que é o caso de Mogi das Cruzes, e outras já migraram para o híbrido, mas que o remoto continua sendo muito importante, nós precisamos garantir conectividade. Nós precisamos garantir que as crianças tenham acesso à internet, o que é uma dura realidade no Brasil e no estado de São Paulo, de milhares, centenas de milhares de crianças, e no Brasil milhões de crianças, sem acesso à internet e, portanto, sem acesso às tecnologias de videoaulas, tecnologias de contato com os alunos, o próprio centro de mídias do estado de São Paulo, que é impossível de ser acessado sem que tenha internet para as famílias. E tem também um ponto aqui, Júlio, que é grande desafio de qualquer rede, que Mogi das Cruzes tem vivido também, que é como articular as diferentes estratégias pedagógicas.
Então, existe o desafio de como articular estratégias que são pedagógicas no presencial e no remoto, mas também no remoto existe uma série de possibilidades. Então, uma das possibilidades, por exemplo, são os livros didáticos, mas tem uma miríade de livros didáticos que podem ser usados. E no momento em que os professores não estão diretamente com os alunos, isso passa a ser também algo muito, muito complicado de ser garantido no ensino, porque os professores muitas vezes não têm condição de pegar e ajudar mostrando para o aluno onde está o conteúdo, onde está a lição, onde está a tarefa, onde está, portanto, o material que vai garantir a conectividade e a aprendizagem, sobretudo. Portanto, um desafio muito grande, pedagógico, colocado, e que passa e fica muito claro no momento em que nós fazemos a avaliação da aprendizagem. Né? Aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, nós fizemos a avaliação da aprendizagem, nem todos conseguiram fazer por falta de conectividade, mas aqueles que fizeram, 20% não tinham aprendido o básico, considerado o mínimo, assim, do ponto de vista de aprendizagem adequada. Então, é um desafio grande que as redes estão vivendo também de recomposição, recuperação da aprendizagem naquelas habilidades que são as consideradas prioritárias nesse biênio 2020-2021, que é um biênio pandêmico. E só nessa sua fala inicial, Caio, a gente já viu quantos problemas, né, um administrador precisa tentar solucionar e nem sempre consegue no todo, né? Aí entra também o quanto as secretarias e as prefeituras elas vão se moldando ao momento e, por que não, inovando em algumas questões, né? Mas duas em especial, eu gostaria que você falasse para a gente aqui do que vocês têm feito aí em Mogi. Primeiro, essa busca ativa desses alunos, porque eu imagino que lá na frente isso que vocês devem fazer aí deva diminuir talvez uma questão de evasão escolar, que eu imagino que para o pós-pandemia deve ser uma questão também preocupante, e essa outra questão da conectividade. Como passar, então, essas informações para os alunos se eles não têm o acesso remoto? Júlia, duas perguntas importantíssimas e que eu fico feliz de que a rede de Mogi tem conseguido construir soluções e faço convite também a todos os outros municípios que estejam com dificuldades para resolver esses desafios, que nos somemos, porque é um trabalho infinito. Né? O trabalho na educação é um trabalho infinito. A gente sempre pode fazer mais, a gente sempre pode ir um passo além na garantia de direitos das crianças. Especificamente falando de busca ativa, o que é importante de ser observado é que, em primeiro lugar, as redes municipais e também a rede estadual precisam fazer um contato muito, muito forte com as escolas, de informar, de municiar com estratégias de como pode ser feito, tentar o contato com as famílias. E buscar o retorno de quais são as famílias que não estão sendo não se tem nenhum tipo de contato. Portanto, fazer um monitoramento de quais são as crianças que estão sem contato. É a base para ter qualquer processo buscativo. Mas, para além disso, um parceiro muito importante, parceiro mesmo, aliado, é o Conselho Tutelar. É importante que a educação, a área da educação, se reúna com o Conselho Tutelar, e não apenas com o Conselho Tutelar, mas também com a assistência social. A assistência social chega em muitas famílias que estão nas situações mais vulneráveis, e, portanto, é um canal pelo qual a educação, na verdade, a cidade, consegue chegar na população em situação mais vulnerável. Então, esses parceiros, conselhos tutelares, assistência social, e cruzando os dados que nós temos nesses dois parceiros, nesses dois aliados, assim que a gente consegue identificar uma estratégia para chegar em cada aluno, em cada família, porque nós precisamos mesmo buscar soluções que muitas vezes vai ser um conjunto gigantesco de soluções, porque cada família vai necessitar uma solução diferente. E é nesse contexto também que nós precisamos pensar caminhos
para que as famílias se sintam interessadas, caso tenha qualquer tipo de desinformação sobre a própria importância da educação e da aprendizagem no período remoto, mas se sintam interessadas por estar próximo da escola. Um dos caminhos é, por exemplo, fazer a distribuição de kits de alimentação para as famílias, que as famílias vêm até as escolas de uma maneira bastante segura, vêm buscar esses kits e, portanto, estabelecer um contato com as escolas, com as equipes escolares, e ali continua, portanto, o caminho pedagógico, né, o caminho de ensino. Sim. Então, essas são algumas ideias de como a Mogi está fazendo e outros municípios podem fazer também. Do ponto de vista de conectividade, aqui é um grande desafio, porque nós precisamos fazer, da perspectiva aqui de Mogi, o que a gente já tem percebido, são 3 principais soluções, 3 principais caminhos. Tem outros que outros municípios podem criar, mas um deles é oferecer as aulas, as videoaulas, também por TVs abertas, por canais de televisão abertos. E muitas vezes as famílias não têm acesso à internet, mas têm acesso à televisão. Então, é uma das possibilidades. Outra, entrega de atividades impressas. Na escola, a escola receber as famílias para entregar atividades impressas. Tá. Essas atividades os alunos podem fazer e aí tem o retorno. E só para finalizar, aqui tem também um desafio de fazer uma conversa com as empresas de telecomunicação para que criem, esse é um momento para criar a infraestrutura de conectividade nos bairros mais vulneráveis. Aproveitando essa sua última fala de conversa com as empresas de telecomunicação, me parece que nesse momento, não sei se eu usaria a palavra segredo, mas a grande sacada é buscar parcerias com quem precisa prover um tipo de serviço, não é? E essa interlocução, né, da secretaria, da prefeitura com essas empresas, a gente está falando aqui de conectividade, mas não só para essas empresas, né, mas outras questões também. São essenciais essas parcerias nesse momento, que talvez lá atrás não se pensasse tanto, e se tivesse sido pensado esse tipo de parceria, de como desenvolver uma melhor conectividade para a educação e afins, hoje nem tantos municípios e tantas famílias estariam sem essa conexão, né? Vamos dizer assim. Entende o que eu quero dizer? No sentido de era preciso talvez ter pensado antes, mas não deu, agora cada município tem que fazer do jeito que dá. Com certeza, Júlia. A gente não estava, percebemos isso, que a gente não estava preparado para crises na educação. Sim. Essa é a maior crise que poderia haver, né? E a gente não estava minimamente preparado para ela. Então, vínhamos falando há muitos e muitos anos sobre os desafios de conectividade. Mas, com a eclosão da pandemia, ficou claro que não existe possibilidade de uma educação equitativa se também o acesso à internet não for equitativo. Mas você toca num ponto muito bom, Júlia, que são as parcerias intersetoriais, né? Para você ter o contato com empresas de telecomunicação, quem tem que fazer isso também é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Economia, dependendo do município, tem um nome diferente, né? Mas é esse polo do desenvolvimento econômico, porque educação está conectada ao desenvolvimento econômico, não pode ser separado. E também outras áreas como cultura, como esporte, como meio ambiente. Então, todas essas áreas precisam estar ligadas. É uma dimensão do desenvolvimento educacional que é das parcerias intersetoriais. Não dá para avançar. A educação não pode tudo. Apesar de ser a principal forma de transformação de uma cidade, do mundo, a educação não pode tudo sozinha. Ela precisa dessa parceria intersetorial. Como eu falei já também da assistência social na busca ativa. Então, um exemplo outro que eu dou aqui, que é um problema que está sendo vivido aqui em Mogi das Cruzes e em outros municípios também. Com esse período de afastamento, principalmente dos jovens, dos adolescentes das escolas, né, e das escolas de tempo integral, em período integral, começa a ocorrer uma reescalada
de movimentos de violência nos bairros, de depredação, de vandalismo, né, que era algo que nós estávamos conseguindo vencer. E para vencer um ponto como esse, que é um desafio na educação de qualquer município, todos estão vivendo coisas desse gênero, mas principalmente aqueles que têm famílias em situações mais vulneráveis, nós precisamos de uma constituição, de um plano de cidadania, que passa por cultura, passa pela educação, passa pelo meio ambiente, passa por esportes, passa pela assistência social, é uma construção de uma vacina social contra todas essas mazelas sociais que nós vimos sendo aprofundadas nesse último ano. E a gente sente aí pela sua fala, que eu imagino você em conexão também com outros secretários, enfim, com o mundo da educação também, o quanto essas parcerias e esse pensar sobre a educação, não só sobre a educação que a gente costuma falar, né, o português, a matemática, a história, o dar a aula, mas pensar soluções para que essa educação seja efetiva e que as crianças, os adolescentes, eles realmente consigam ser atingidos pela educação, né? Porque o que me parece, e é pela sua fala, quando você fala da busca ativa, você tem a ajuda do Conselho Tutelar, essa questão de parcerias, é preciso mobilização, né? Entre cidades, entre soluções que deram certos, não só no estado de São Paulo, mas por que não em outro estado, você pegar aquela experiência que deu certo em alguma região e tentar transportar ali para a sua, né? Eu queria entender aí, Caio, aí no Alto Tietê, não só em Mogi, porque eu sei que vocês têm uma conversa, você aí na Secretaria de Educação, tem uma conversa também com as outras cidades aí do Alto Tietê. Como que vocês têm feito também essa troca de experiências, no sentido, se a gente se ajudar, a gente consegue evoluir por esse caminho. Como é que tem sido essa questão entre as cidades por aí? Júlia, nós precisamos mesmo de redes. É isso, são redes. Tem as redes internas da cidade, que são essas parcerias entre as secretarias, mas também nós precisamos de redes entre municípios e, às vezes, entre municípios que não são os municípios vizinhos, né? Redes com outros municípios do Brasil afora, porque esse é um momento de tanta dúvida, tanta incerteza, e é um momento que também tantos municípios, tantas experiências exitosas estão acontecendo e extremamente criativas. Isso não quer dizer que um município deva exatamente copiar o outro, mas se inspirar nos outros municípios, nas outras redes, no trabalho dos outros educadores. Esse é um dos nossos grandes desafios, portanto, construir uma cooperação que pense, no final das contas, na criança, no direito à aprendizagem da criança. Então, Mogi das Cruzes, por exemplo, logo no início do ano, fez um movimento de se articular a redes de porte semelhante no Brasil. Então, rede, por exemplo, de Londrina, de Joinville, nós conversamos a respeito das possibilidades que havia, das possibilidades que havia para a construção de protocolos sanitários rigorosos, né? Quais são as políticas para gestão de recursos humanos, que está sendo um grande desafio também da Secretaria nesse momento. Mas essa construção também é ainda mais valiosa quando ela se dá num território. E aqui nós temos a experiência no Alto Tietê do consórcio do Alto Tietê, o Condemate. E a Câmara Temática de Educação do Condemate tem construído uma série de políticas de articulação, de fortalecimento dessa cooperação entre municípios. Então, nós, por exemplo, trocamos os nossos protocolos sanitários, protocolos de garantia de segurança sanitária nas escolas. Nós trocamos entre os municípios para que nós possamos melhorá-los, né, e garantir essa estratégia. Semanalmente também nós passamos o quadro de um município para o outro de como está a situação de volta às aulas, porque alguns municípios já voltaram, outros não. Nós estamos, portanto, aprendendo em conjunto. E, além disso, nós também começamos uma discussão muito interessante, duas discussões muito interessantes, que é uma delas sobre como melhorar a alimentação escolar a partir das boas práticas que nós vemos nos territórios e também como nós podemos construir o futuro
que é, nesse momento, a construção do plano plurianual. É o planejamento de cada um dos municípios para os próximos 4 anos. Então, nós começamos atividades formativas para garantir que todos os municípios estejam na mesma página sobre como fazer uma construção participativa e de qualidade do plano plurianual. Nessa sequência aqui, finalizando, Júlio, do que nós podemos construir, também tem a perspectiva das articulações pedagógicas. Um exemplo do que já foi feito. Nós construímos, por exemplo, protocolos, ideias conjuntas de como usar o centro de mídias oferecido pelo governo do estado de São Paulo. Tiramos dúvidas em conjunto sobre esse mecanismo de ensino e aprendizagem. Mas nós também estamos projetando para o futuro a construção de um fórum que já aconteceu no passado, legal, mas que no momento pandêmico ele se mostra ainda mais necessário, que é um fórum para que nós melhoremos, né, que nós tenhamos condições de formar os nossos educadores na melhoria das condições de alfabetização nesse momento híbrido. E a gente vê o quanto é essencial, até pela sua fala, ainda fica mais claro isso para quem nos assiste agora no Conexão Legislativa, que essa questão colaborativa, né, essa colaboração entre as secretarias é essencial, porque eu fico pensando, quem sabe em alguma secretaria, alguma cidade não tivesse o know-how de algum aspecto ali, você ouve a experiência do outro, você abre a sua mente e fala, poxa, eu posso ir por esse caminho. Ou se você não conhece algo a fundo, você pede ajuda, né? Fala, Caio, aí em Mogi você está fazendo isso, isso. Como é que a gente pode ajudar a gente aqui nisso? É isso, colaborar e dizer, olha, se um cresce, todos crescem juntos. Eu fico pensando que talvez, se a gente pode falar que pandemia traz alguma coisa boa, é essa visão mais de colaboração, de você olhar para o lado, não só para o lado cidade, não só para o lado do professor, mas olhar que juntos se caminha melhor, né? Exatamente, Júlia. E esse é um desafio, se a gente for colocar, um desafio da educação brasileira. Regime de colaboração. Uma das coisas que nós deveríamos ter construído, Júlia, e ainda não fizemos, é um Sistema Nacional de Educação, que organize justamente essas redes de colaboração. Município-município, município-estado, município-união. Isso está faltando nesse momento, por exemplo, o papel da União ajudando os municípios, coordenando os municípios na resposta educacional à pandemia. Vou dar um exemplo aqui, Júlia, já passando de volta para você, mas a questão de o quanto nós temos aprendido com o município de Suzano, do querido amigo Leandro Bassini, que tem construído lá fórmulas de aproximação entre escola e comunidade, que é algo que é importante também nesse momento de reconexão dos vínculos, refazimento desses vínculos emocionais e afetivos das crianças no momento em que voltarem para a escola. Assim como Mogi também tem coisas para ensinar para outros municípios, né? Então, tem, por exemplo, todo o nosso trabalho de letramento, alfabetização através da musicalização, que é algo que nós estamos apostando já há um tempo. É natural de Mogi das Cruzes esse caminho da musicalização. E, além disso, um outro ponto, e que talvez seja uma resposta, aqui falando, né, da conexão legislativa, e diz muito respeito também ao que os legisladores têm pensado, que é como melhorar os trabalhos de manutenção das escolas e de descentralização orçamentária. As escolas, o tempo inteiro, e com muita razão, reclamam da dificuldade de ter autonomia para a gestão dos seus próprios recursos, de acordo com as necessidades do dia a dia. Mogi das Cruzes criou um programa de transferência de recursos financeiros direto para as escolas e está pensando numa reformulação para aprimorar esse programa. É um outro exemplo do que pode ajudar municípios, principalmente nesse momento pandêmico, em que a manutenção das escolas e a garantia do protocolo sanitário, ela é tão crucial para que nós tenhamos um retorno seguro. Só aqui para sublinhar um ponto, e já passo para você de volta, Júlia, a questão de que nós estamos falando muito, e com muita propriedade, de que imunizar, vacinar os profissionais da educação, isso é algo fundamental para que a educação possa acontecer satisfatoriamente nas escolas.
do ponto de vista de segurança, mas também do ponto de vista das condições emocionais dos professores. Mas imunização sozinha, ela não vai proteger a comunidade. Nós precisamos, acima de tudo, garantir protocolos rigorosos sendo cumpridos na escola. Todo mundo de máscara, álcool gel, face shield, revezamentos e outras tantas políticas que nós precisamos para prevenir as escolas, as comunidades, da contaminação, da propagação do vírus de Covid-19. E nós falamos aqui de colaboração e o quanto é importante ter essa colaboração. Antes da gente conversar, eu fui procurar algumas coisas aqui no site aí da prefeitura e vi uma notícia do início do ano, mas eu quero que você me atualize, né? Que os jovens justamente aí de Mogi iriam ajudar na construção do Plano Municipal de Educação. Até tem uma foto sua aqui no site falando sobre isso. Eu queria que você contasse para a gente e atualizasse, então, essa questão, porque também você ouvir esses jovens estudantes é essencial para se construir um plano que atinja eles efetivamente, né? O que eles sentem ali de gargalo ou de anseios, não sei se era essa a ideia mesmo. É essa ideia mesmo, Júlia, exatamente isso. Todos os municípios têm que ter plano municipal de educação, né? Mas alguns municípios têm planos que não têm a mesma vigência, o mesmo tamanho de vigência do Plano Nacional de Educação, que dura 10 anos. Aqui em Mogi, por exemplo, a nossa lei orgânica fala que o plano municipal dura 2 anos. E nós estamos no tempo de construir um novo plano municipal. Nesse momento pandêmico, nós percebemos que nós precisamos inovar em cada uma das nossas ações, cada uma das nossas posturas, cada uma das nossas construções. E o plano municipal, o planejamento do que deve ser o futuro da educação, não pode ser uma cópia do que vinha sendo feito. A gente também tem uma oportunidade para construir novidade. E conversar com os jovens é o melhor caminho de uma oxigenação na reflexão do que deve ser o futuro da cidade. Porque o Plano Municipal de Educação, ele não fala apenas do futuro da educação, mas do futuro da cidadania, do futuro do que nós queremos ver na cidade. Erradicar analfabetismo, por exemplo, não é uma pauta apenas da educação, é uma pauta de todos, é uma pauta ética. Garantir, por exemplo, que zeremos a fila de creche é um outro exemplo, porque é uma política que também tem impactos no desenvolvimento econômico, na política para mulheres. Portanto, o Plano Municipal de Educação tem que ser construído pela cidade inteira, um pacto municipal da educação, né? Todas as partes, inclusive a oposição. Mas o caminho que nós fizemos foi justamente começar ouvindo os jovens, porque os jovens eles estão mais próximos de uma vivência da educação, mas como aqueles que estão concretizando seus direitos, né, através da educação. Estão na escola, estão recebendo, portanto, toda essa construção na prática do que nós fazemos. E foi por isso que o objetivo foi ouvir, em primeiro lugar, os jovens, para perceber quais eram os caminhos que poderiam ser feitos diferentes na cidade, né? E, a partir disso, também conversar com o Conselho Municipal de Educação, com as outras pastas, com os educadores, um processo participativo que precisa ser gradual, ele precisa ser lento. Nós estamos nesse, você me pede para atualizar, né, Júlia? Nós estamos justamente nesse caminho de conversas. O último passo foi uma conversa com o Conselho Municipal de Educação, que construiu uma proposta própria, né, independente, para que nós possamos aí integrar, conversar também com a Câmara dos Vereadores. Mas apenas para finalizar essa resposta, você me pergunta quais são os pontos principais que os jovens trazem de inovação. E a ideia que se traz, principalmente, é uma articulação da educação com o que nós desejamos para o futuro da cidade, como eu vinha dizendo. Então, que o caminho da educação esteja relacionado, né, as oportunidades formativas das crianças estejam relacionadas ao que a cidade aspira, do ponto de vista econômico, por exemplo. Então, nós podemos começar a construir caminhos na educação que sejam caminhos de abrir para o novo, abrir para aquilo que é, por exemplo, trilhas formativas diferentes, para que os jovens possam construir a sua cidadania de acordo com seus sonhos também.
e, a partir disso, ter mais facilidade no futuro de se formar para um mercado de trabalho que vai mudar constantemente no século XXI. E apenas para finalizar também, a questão participativa. Os jovens falam muito Sim. disso. Nós temos ideias, jovens têm ideias de como melhorar a cidade. Portanto, é preciso ter fóruns adequados para que os jovens sejam permanentemente escutados. E não apenas escutados, mas também integrados nesse processo de tomada de decisão. Muito bom, Caio. Pena que nós estamos no último minuto do Conexão Legislativa de hoje, porque realmente tem ainda muita coisa para a gente falar, e acho que o que fica do programa também, claro, com todas as suas intervenções, é essa questão da colaboração e participação, que são essenciais não só no mundo da educação, mas também nas outras pastas. Mas eu já deixo um convite para a gente falar muito mais sobre educação, não só aí do Alto Tietê de Mogi, mas sobre educação. E agradeço, viu? Foi uma aula aqui para a gente realmente de bons processos, né, que acontecem nas cidades. Uma honra para mim, Julie. Pode contar comigo nas próximas ocasiões. Um prazer conversar com você. E é isso. Fico à disposição para seguirmos colaborando e participando. É isso aí, Caio. Muito obrigada. E você que está em casa já sabe, né? Para rever esse nosso programa, é só ir lá no nosso canal do YouTube e compartilhar lá nos seus grupos de WhatsApp e afins. A gente se encontra, então, em outro momento aqui na Rede Alesp. Tchau.